Meu irmão e minha irmã, hoje, dia 8 de junho, a Igreja celebra a solenidade de Corpus Christi, esta solenidade tão antiga da Igreja. Em 1264, um padre celebrava a Eucaristia com um pouco de dúvida de que ali de fato estivessem o corpo e o sangue de Jesus naquela hóstia e naquele vinho. Depois da missa percebe que o corporal que usava sobre o altar está banhado de sangue. Com o bispo do lugar, decidem levá-lo em procissão solene até Orvieto, cerca de 22 quilômetros de Bolsena, para o Papa que ali residia. O Papa, então, acreditando naquele milagre, naquele mistério que tinha acontecido, institui a festa de Corpus Christi, o dia em que a Igreja solenemente expõe, publica, mostra a sua fé na Eucaristia, no corpo e no sangue de Cristo. Vamos escutar o que nos diz o Evangelho escolhido para este dia. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Certamente, com esse discurso, Jesus provocou escândalo entre os judeus. Pensavam que Jesus estava falando de canibalismo. Falar de corpo e sangue, para eles, queria dizer a totalidade da pessoa. Jesus dizendo que tinham que comê-lo vivo, canibalismo para os judeus. Aquilo, porém, que Jesus estava dizendo era de um outro nível espiritual e intelectual. Dar a sua carne, dar o seu sangue, significava receber em nós Jesus, fazendo com que ele entrasse no nosso corpo através do pão e do vinho consagrados, era o mesmo que dizer que o nosso corpo se deveria tornar o seu corpo divino, o corpo santificado de Jesus. Meu irmão e minha irmã, celebrar esta solenidade é, antes de tudo, um mistério. Nós, todo dia, na celebração da missa, depois que consagramos o pão e o vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Jesus, proclamamos com toda a Igreja: eis o mistério da fé. O mistério que não quer dizer algo escondido, que não pode ser conhecido, mas algo que a nossa inteligência e a nossa capacidade humanas não são capazes de compreender, mas de adorar, de glorificar, de venerar. Além do mais, celebrar essa solenidade é recordar que o homem sozinho não pode nada. Se nós não recebermos em nós o corpo e o sangue de Jesus, a Santíssima Eucaristia, nós não podemos nada. Quem é que, com a sua preocupação, nos diz o Evangelho, pode sozinho aumentar um dia de vida nos seus anos, fazer crescer de novo os cabelos que caíram da sua cabeça, recuperar a saúde do seu corpo só com a própria vontade? Se nós não nos alimentarmos daquele que é a vida verdadeira, nós não podemos nada. Além do mais, receber Jesus, fazer com que ele se transforme no nosso corpo e pedir que o nosso corpo se transforme no seu, é fazer com que nós vivamos como Jesus. Já dizia aquela música do Padre Zezinho: amar como Jesus amou,
viver como Jesus viveu, dar a vida como Jesus a deu. Essa é a nossa missão. Celebrar publicamente a festa de Corpus Christi, levar pelas nossas ruas a Santíssima Eucaristia é dizer duas coisas. Nós cremos que ali está presente o corpo e o sangue. Jesus todo está presente naquele pedaço aparente de pão. Segunda coisa é dizer que nós, quando recebemos a Eucaristia, deveríamos tornar também Eucaristia, alimento que dá vida para os nossos irmãos e irmãs. Que a gente nunca se esqueça que sem Eucaristia nós não podemos nada. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa te abençoar nesta solenidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.